Meus amigos, e se eu disser pra vocês que não foi o Vecna quem criou essa versão de Hawkins no mundo invertido, e sim o Will Byers? Aquela cena no final do trailer da quinta temporada pode nos ter dado um indício dessa teoria, tá? Cara, pensa comigo, o Will Byers, lá na primeira temporada, ele foi a primeira pessoa a ter esse contato com o mundo invertido. Ele ficou muito tempo lá dentro sozinho, desesperado e completamente maluco. E se nesse tempo o mundo invertido, um ambiente moldável, sensível a mentes humanas, tivesse se transformado a partir das memórias do Will Byers, a mente do Will cheia de imagens de sua cidade, seu esconderijo, né, o Camp Byers, sua rotina, tudo isso congelado naquele momento, naquele lugar. E é justamente essa a teoria, aproveitando o trailer da quinta temporada, tá? Aquela cena final que diz muito sobre essa teoria, a gente vai comentar no vídeo de hoje. Simbora, vocês não estão ligados nessa teoria, velho. Hello my friends, Geek na voz, e vamos começar pelo final desse trailer da quinta temporada de Stranger Things, né, com o Will dizendo corre, corre pra alguém completamente desesperado, que já virou uma cena icônica. Ele tá visivelmente apavorado, tremendo, suando frio, como se sentisse a morte batendo na porta. E vamos combinar, ele tem motivos. O Will foi sequestrado na primeira temporada, possuído na segunda, e desde então carrega esse sensor do mal. Ele sente quando algo do mundo invertido tá por perto. Ou seja, a ligação dele com esse universo sombrio vai muito além do que a gente imagina. E se essa temporada não explicar isso direito, aí vai ser uma grande sacanagem, tá? E se tem uma cena nesse novo trailer da quinta temporada que me deixou meio que maluco da cabeça, é a Joyce segurando o Will meio enfraquecido, como se ele tivesse acabado de utilizar, sei lá, os seus novos poderes. Cara, isso me deixou com uma sensação horrível, né? Tipo, já não basta o que ele passou, se ele for morrer, que ao menos seja por algo que importe muito, né? Porque esses personagens merecem mais do que só sofrer. E sobre o tempo, tudo indica que essa próxima temporada vai se passar em 1987, porque a gente já viu 83, 84, 85 e 86. Então é muito provável que agora seja 87. O trailer mostra a movimentação militar, né, possivelmente dos Estados Unidos ou talvez dos russos de novo. Mas sinceramente, quem quer que esteja tentando enfrentar o que tá vindo vai falhar, porque essa parada não se resolve com armas. Eles nem sabem com o que estão lidando. E outra coisa estranha também é a ausência de alguns personagens importantes nesse trailer, né? Pô, cadê o Murray? Sabe? Cadê a Nancy? Cadê a Erika? Cadê a galera? Pô, cadê o Jonathan? Por que eles estão ausentes nesse trailer? Mano, até a Holly apareceu, sabe? A Holly, a Karen, a família dos Wheeler, mas por que não os outros personagens? Será que eles estão sendo deixados de fora de propósito pra poder esconder algum plot twist? Ou então tem coisa pesada acontecendo com eles, né? Não dá pra acreditar que simplesmente foram pra faculdade enquanto o apocalipse tá rolando em Hawkins. E agora vamos pro que mais me intrigou nesse trailer e que tudo que tá acontecendo com Stranger Things, que é justamente essa conexão entre o Will, o mundo invertido e o Vecna. E é aqui agora que a teoria começa a ficar maluca. Pois na quarta temporada parecia que o Vecna era um lacaio do Devorador de Mentes, mas isso nunca fez muito sentido. O Vecna é quem manipula tudo. Ele remodela o mundo invertido, ele molda tudo a sua imagem. Só que aí entra uma dúvida perturbadora. Como ele sabe tanto sobre Hawkins? Quando o Henry Creel ele foi parar no mundo invertido, lá era só um deserto de névoa, montanhas flutuantes e raios. Mas hoje é Hawkins congelada no tempo, exatamente em 6 de novembro de 83, o dia em que o Will desapareceu. E aí que vem a teoria que eu disse no início do vídeo, né? E se não foi o Vecna quem criou essa versão de Hawkins espelhada no mundo invertido? E sim, o Will Byers. Cara, pensa comigo, o Will foi a primeira conexão humana com o mundo invertido. Ele ficou lá por dias, completamente sozinho, com medo e tentando sobreviver. E se nesse tempo o mundo invertido, um ambiente moldável, sensível a mentes humanas, tivesse transformado a partir das memórias do Will? A mente do Will, cheia de imagens da sua cidade, do seu esconderijo, né, o acampamento Byers, da sua rotina, tudo isso congelado naquele momento, naquele lugar. E isso explicaria porque o Vecna usa aquela Hawkins para invadir o mundo real. Não é só porque ele gosta da cidade, é porque a cidade que ele conhece é a que existe na cabeça do Will. E outra coisa, e se o Vecna não for controlado pelo Devorador de Mentes? E se ele for o Devorador de Mentes? Ou então uma versão dele, um reflexo, uma manifestação psíquica mais focada, mais obcecada? Vamos lembrar, o Devorador de Mentes entra na mente das pessoas. Aconteceu com o Will na segunda temporada, depois com Billy e os Firehead na terceira. E o Vecna fez o mesmo, mas de um jeito ainda mais pessoal, explorando memórias, traumas, medos profundos. Sendo que ambos têm essa obsessão por aranhas, né? A gente viu que o Henry Creel, quando ele era criança, ele desenhava muitas aranhas. E aí não é coincidência que o bicho, depois que se formou, o Devorador de Mentes, é uma aranha gigante. É bem provável, talvez, que um tenha moldado o outro, que um faça parte do outro. E tudo isso nos leva a uma conclusão inevitável que pode mudar a chave dessa quinta temporada. A resposta para poder resolver os problemas com o Vecna não é a Eleven, e sim o Will Byers. A mente dele pode ter dado forma ao mundo invertido. O Vecna pode estar usando as memórias dele como mod, como atalho. O trauma dele é combustível que alimenta esse terror. E se for isso mesmo, destruir o
Vecna, o Devorador de Mentes, pode significar controlar e talvez destruir algo dentro do próprio Will. Isso torna tudo mais sombrio, porque se for mesmo o coração do mundo invertido, como derrotar o mal sem quebrar o Will junto? Será que ele vai ter que se sacrificar? Ou será que vai finalmente ter sua redenção e encontrar uma forma de destruir esse vínculo sem se perder no processo? Sendo que a mente do Will é o elo entre os dois mundos, né? Entre o mundo normal e o mundo invertido, cara. Porque lá na primeira temporada, o Will Byers, ele foi o primeiro humano a ter contato com o Upside Down. E ele ficou muito tempo lá dentro, tá? Ele foi o primeiro humano a ser absorvido completamente pelo mundo invertido e sobreviveu. Isso já é algo único. Mais do que isso, né? Toda vez que ele está por perto, ele sente o mundo invertido. Como se a fronteira entre as duas realidades ficasse mais fina quando ele está presente. Isso pode significar que ele é a âncora psíquica que mantém os dois mundos conectados. Enquanto ele estiver vivo, talvez o mundo invertido continue existindo, ou então continue com acesso à nossa realidade. Sendo que o tempo parado no mundo invertido é um reflexo do trauma do Will, cara. Vai vendo. Afinal, o fato de tudo o mundo invertido estar congelado no dia 6 de novembro de 83, o dia em que ele desapareceu, sugere uma coisa muito simbólica. Aquele mundo parou no tempo junto com o trauma do Will, como se a dimensão alternativa estivesse presa na dor dele, revivendo eternamente o momento em que tudo começou. Isso torna o Will uma espécie de hospedeiro inconsciente no mundo invertido, cara. E outra coisa interessante também é a voadora no like aí embaixo, cara. Aproveita que temos muito que comentar sobre o Will nesse vídeo, essa teoria maluca. Deixa a voadora, se inscreve no canal, ativa o sininho, segue o Geek no Insta, @LucasMGeek, a gente vai trocar essa ideia sobre Stranger Things e diversas outras séries. Então faz tudo isso que é nóis. Nice. Sendo que o Camp Byers, né, o acampamento do Will, é simplesmente a maior prova de que o mundo invertido foi moldado pela mente do Will. Afinal, a existência do Camp Byers no mundo invertido, um lugar criado só pelo Will, é uma das maiores provas de que aquele mundo tomou forma a partir das lembranças do garoto. Esse acampamento era um refúgio emocional, um espaço íntimo, e ainda assim foi replicado em uma dimensão que teoricamente não teria acesso a isso. E isso só seria possível se o mundo invertido tivesse sido influenciado diretamente pela mente do Will, no momento em que ele foi levado pelo Demogorgon. E também tem o fato do Will nunca ter tido um desenvolvimento próprio dentro da narrativa, até porque ele é o grande mistério, cara. Entre todos os personagens, o que a gente tem mais dúvidas e perguntas é em relação ao personagem do Will, cara. Desde que ele voltou do Upside Down, a série não respondeu várias perguntas. Afinal, enquanto todos os outros personagens foram crescendo e tendo os arcos mais complexos, o Will ficou preso em seu papel de vítima. Isso não é descuido dos roteiristas. Isso é uma decisão narrativa proposital. Eles estão guardando o Will como peça-chave, o verdadeiro mistério a ser desvendado. O personagem que está no centro de tudo, mas que ainda não revelou sua verdadeira importância. E não podemos esquecer que a ligação que o Will tem com Vecna é emocional e psíquica. O Will, ele literalmente consegue sentir as forças do mundo invertido, pois o Vecna, diferente de outros vilões, não só mata, ele invade a mente das pessoas e se alimenta de seus traumas. E o Will, como sabemos, é um poço de traumas não resolvidos, né? Isolamento, rejeição, medo de não ser aceito, de não ser amado. E isso faz dele o alvo perfeito pro Vecna, ou até mesmo a fonte ideal pro poder dele. O Vecna pode estar usando as emoções reprimidas do Will como combustível, cara. Sendo que o Will, como eu disse, ele tem esse sensor da ameaça se aproximando que mais ninguém tem. Nem a Eleven tem isso. Pra vocês terem uma ideia, ninguém tem, só o Will, cara. E como a gente viu nesse trailer, né, tem essa cena que a Joyce, ela tá segurando o Will meio enfraquecido e a galera tá teorizando que o Will, devido a esse tempo que ele passou no Upside Down e essa conexão com o mundo invertido, com o Vecna e as criaturas, ele vai desenvolver os seus próprios poderes, cara. Já imaginou? Pois na segunda temporada, o Will, ele age como uma antena viva, né? Ele sente o Devorador de Mentes, tem visões do mundo invertido, sabe o que vai acontecer antes de todos e isso nunca foi explicado totalmente. E se esse sensor for na verdade um elo bidirecional? O Will sente o mundo invertido, mas o mundo invertido também sente o Will. Talvez ele não esteja apenas conectado, mas seja parte do próprio sistema nervoso daquela dimensão. E eu não sei vocês, mas eu acho que somente Eleven pode não ser o suficiente para poder derrotar o Vecna no final das contas. Talvez eles precisem do Will Byers. E esse trailer entrega muita coisa. Aquela cena da Joyce segurando o Will enfraquecido, eu acho que é porque o Will já desenvolveu seus poderes. Pois desde o começo, a Eleven foi tratada como uma heroína, a única capaz de enfrentar o mal. Mas a série já mostrou várias vezes que os poderes dela têm limites. Mas se a mente do Will for a fonte de tudo, nem mesmo a Eleven vai conseguir vencer sem ele. Isso mudaria toda a dinâmica final da série, né? O verdadeiro salvador não é quem tem os poderes mais visíveis, mas quem carrega o mundo sombrio dentro de si e precisa se libertar dele. E ainda tem um fator de que esse final da série precisa ser emocional também, né? Não só épico. A gente sabe que vai ter a grande batalha, em algum momento a Eleven vai lutar contra o Vecna e vai
vai ser a maior confusão, mas tem que ter a parte emocional também, e é aí que o Will entra, pois Stranger Things nunca foi só sobre monstros, é uma série sobre amizade, amadurecimento e dor emocional. Se o final da série for apenas uma grande batalha com exércitos, não vai ser satisfatório, cara, mas se o final girar em torno do Will enfrentando seus medos, entendendo sua importância e decidindo entre viver ou sacrificar para poder apagar o mundo invertido, aí sim teremos o desfecho de peso emocional verdadeiro, cara. E já que citamos a Eleven, tanto essa ligação entre Eleven e Will pode ser a peça-chave para eles conseguirem derrotar o Vecna e o mundo invertido de uma vez por todas, cara. Afinal, juntos, Will e Eleven podem criar ou destruir portais. Talvez a luta final envolva os dois unindo forças mentais e não apenas poderes físicos. Mas não só isso, o Will merece redenção, pois de forma bem simples, o Will precisa de um propósito. Ele passou a série inteira sofrendo, sendo deixado de lado, não tendo um momento de felicidade genuína. Então transformar ele no personagem central da resolução da série seria uma forma linda de dar a ele o protagonismo que ele sempre mereceu e fechar esse ciclo com justiça, cara. Mas seja como for, eu acho que não dá mais pra ignorar a importância que o Will Byers vai ter no final dessa série, seja no início ou no final. Ele vai ser a peça-chave pra destruir o Vecna. Podem me cobrar, cara, mais do que Eleven, o mais importante pra destruir tudo e resolver vai ser o Will Byers. Mas aí, vocês acreditam nessa teoria? Tem algo mais a acrescentar? Concordam ou discordam? Comenta aí embaixo que eu vou ler e responder todo mundo. É isso, até a próxima, valeu, falou e fui!